Quando o padre terminou a bênção no funeral do avô, Sofia levantou-se perante toda a família reunida na capela familiar em Sintra e declarou com voz firme apesar do tremor nas mãos: "Eu amo uma mulher e não vou mais esconder isso." O silêncio que se seguiu foi tão denso que se ouvia o eco dos pássaros lá fora, mas ninguém imaginava que o testamento lido momentos depois iria mudar tudo de forma irreversível. A mãe dela, Dona Isabel, levou a mão ao peito como se tivesse sido atingida por um raio, enquanto o pai, o Dr. Miguel Albuquerque, ficou petrificado na cadeira de mogno, os olhos fixos na filha única como se ela tivesse acabado de renegar o próprio sangue. Os tios e primos começaram a murmurar, vozes baixas cheias de incredulidade e julgamento, mas Sofia manteve-se de pé, o coração acelerado, sabendo que aquele momento era o ponto sem retorno que ela adiara durante anos. A família Albuquerque era uma das mais antigas e respeitadas de Portugal, proprietária de vinhedos centenários no Douro e de uma rede de empresas que sustentava dezenas de empregos. O avô, o patriarca Severino, tinha sido um pilar da comunidade católica, frequentando missa todos os domingos e ensinando aos netos que o dever familiar vinha acima de tudo. Sofia, aos 28 anos, era a única herdeira direta, a menina que ele carregava nos ombros quando pequena e que ele sonhava ver casada com um homem de boa família para continuar o nome. Por isso, quando ela se levantou ali, vestida de preto rigoroso, o choque foi coletivo. Ana, a mulher que Sofia amava em segredo há 3 anos, esperava lá fora no carro, sem coragem de entrar. Elas tinham-se conhecido numa conferência de educação em Lisboa. Ana era professora de História numa escola pública, filha de uma família simples de Setúbal, e o contraste com o mundo de Sofia era abissal. Depois da leitura inicial do testamento, o advogado Dr. Ferreira pigarreou e abriu o envelope selado com o lacre vermelho do avô. Antes de prosseguir, disse ele com voz neutra, há uma carta pessoal do Dr. Severino destinada a toda a família. O papel tremeu nas suas mãos enquanto lia as primeiras linhas. Meus queridos, se estão a ouvir isto é porque eu parti. Quero que saibam que sempre soube mais do que deixei transparecer. Sofia sentiu o chão abrir-se sob os pés. O avô sabia? Como? E o que viria a seguir iria dividir a família de uma forma que nenhum deles poderia prever. Dona Isabel começou a chorar baixinho, murmurando: meu Deus, o que fizemos para merecer isto? Enquanto tio António, o mais conservador de todos, batia com o punho na mesa: isto é uma vergonha. Uma Albuquerque a viver contra a lei de Deus. Sofia olhou para o pai, procurando algum sinal de compreensão, mas encontrou apenas decepção profunda, o mesmo olhar que ele lhe dera quando ela recusou o noivado arranjado aos 22 anos. O resto da tarde foi um turbilhão de vozes. Os primos mais novos saíram para o jardim a sussurrar, as tias consolavam a mãe com terços na mão. Sofia saiu para o terraço, o ar fresco de Sintra batendo no rosto, e ligou para Ana. Eles sabem, disse simplesmente. Do outro lado, Ana respondeu com calma. Então agora é real, amor. Vamos enfrentar juntos. Mas Sofia sabia que não seria simples. A tradição pesava como uma âncora, a religião era o alicerce daquela casa, e ela, a filha única, acabara de abalar tudo. Nessa noite, deitada na cama da infância, Sofia pensou no avô, nas conversas que tiveram sobre honestidade e amor. Teria ele realmente compreendido? O sono demorou a chegar, e quando veio, trouxe sonhos misturados de culpa e libertação. No dia seguinte, a família reuniu-se novamente na sala principal. O advogado continuou a leitura. O testamento dividia os bens de forma habitual, mas havia uma cláusula final que ninguém esperava. À minha neta Sofia, deixo não só a parte que lhe cabe, mas também uma carta que só ela deve ler em privado. Contudo, se ela escolher viver segundo o seu coração, a família deve respeitar, pois eu aprendi tarde que o verdadeiro legado não é o nome, mas a felicidade dos nossos. O tio António explodiu. Isto é impossível. O pai perdeu o juízo no fim da vida. Dona Isabel agarrou o braço do marido. Miguel, faz alguma coisa. O pai de Sofia permaneceu calado, mas o seu silêncio era mais pesado que qualquer grito. Sofia sentiu o peso da responsabilidade cair sobre os ombros. Não era só o seu amor, era o futuro de todos ali. Ela pediu licença para ler a carta sozinha no escritório do avô. Quando abriu o envelope, a caligrafia tremida do velho dizia: Sofia, minha menina, eu vi o teu olhar quando falavas da Ana. Não te julguei. Só peço que não destruas a família por causa disso.
Mas se o fizeres, que seja com coragem. As lágrimas escorreram. O avô sabia e, mesmo assim, deixava a escolha nas mãos dela. A discussão que se seguiu durou horas. O padre da paróquia foi chamado para aconselhar. O amor é sagrado, disse ele, mas o matrimónio é entre homem e mulher segundo a Igreja. Sofia respondeu com voz controlada: Padre, eu respeito a sua fé, mas a minha verdade também é sagrada para mim. O tio António acusou-a de egoísmo. E os empregados dos vinhedos? E o nome que carregamos há 5 gerações? O pai, finalmente, falou: Sofia, pensa no que estás a fazer. Isto não é só sobre ti. Ela sentiu cada palavra como uma facada. Ninguém ali era vilão, todos acreditavam estar a proteger algo maior. Mas a dor era real. Nessa noite, Sofia encontrou Ana no pequeno apartamento que partilhavam em segredo em Lisboa. Abraçaram-se em silêncio, sabendo que a tempestade mal começara. A semana seguinte foi um inferno silencioso. Dona Isabel mal saía do quarto, rezando o rosário sem parar, como se as contas pudessem apagar a realidade. O pai de Sofia viajou para o Douro para supervisionar a vindima, mas todos sabiam que era uma fuga. Os primos mais próximos pararam de atender as chamadas dela, e nas redes sociais da família começaram a aparecer comentários velados sobre valores perdidos. Sofia continuou a dar aulas na universidade, mas o peso no peito tornava cada passo mais difícil. Ana tentava apoiar: eles vão acabar por aceitar, amor. O tempo cura. Mas Sofia via o medo nos olhos da companheira. Ana também tinha família, embora mais humilde, e o escândalo já chegara aos ouvidos deles através de conhecidos. Certo dia, o tio António apareceu no apartamento sem avisar. Preciso falar contigo a sós, disse ele, a voz rouca de quem não dormia. Sentaram-se na cozinha pequena. O teu avô era um homem de honra. Esta cláusula no testamento. Ele estava doente. Não podemos permitir que o nome dos Albuquerque seja manchado. Sofia ouviu sem interromper. Depois respondeu: Tio, eu também honro o avô. Foi ele quem me ensinou a ser honesta. Esconder-me era mentir. O tio bateu com a mão na mesa. Honestidade? E o dever para com os teus pais? A tua mãe está a definhar. As palavras doeram porque eram verdadeiras. Dona Isabel perdera peso, os olhos fundos de tanto chorar. Sofia sentiu a culpa subir como baile. Não era só o amor, era o sofrimento que causava. Nessa noite, discutiu com Ana pela primeira vez. Talvez eu deva esperar, disse ela. Ana respondeu com tristeza: Esperar o quê? Que eu me torne um segredo eterno? As duas dormiram de costas uma para a outra, o primeiro frio entre elas. O advogado Ferreira ligou no dia seguinte. Sofia, há uma reunião familiar obrigatória para discutir a cláusula. O seu pai insiste. Ela foi sozinha. Na sala de Sintra, a tensão era palpável. O pai abriu: Filha, o testamento é claro, mas a família propõe um acordo. Mantém a descrição, casa-te com um homem de boa família só no papel e herdas tudo. Depois podes viver como quiseres. Sofia sentiu o estômago revirar. Isso é hipocrisia, pai. O tio António reforçou: é pragmatismo. A Igreja perdoa os pecados ocultos. Dona Isabel, pela primeira vez, falou diretamente: Sofia, eu te amo. Mas isto vai matar-me. A filha viu nos olhos da mãe um amor genuíno misturado com medo profundo. Ninguém ali queria o mal dela, queriam preservar o que sempre conheceram. Sofia saiu da reunião sem prometer nada, mas com o coração partido em 2. Nos dias que se seguiram, ela mergulhou nos livros do avô na biblioteca antiga. Encontrou anotações marginais em velhos volumes de teologia: Deus é amor, não julgamento. Talvez o avô tivesse lutado também. Isso deu-lhe força. Encontrou Ana no parque de Sintra, onde se tinham beijado pela primeira vez. Eu escolho-te, disse Sofia. Mas vou perder muito. Ana segurou-lhe as mãos: perdemos juntas, então.
O beijo que trocaram foi doce e amargo ao mesmo tempo. De regresso a casa, Sofia escreveu uma carta longa para a mãe. Mãe, eu não escolhi isto para te magoar. Mas esconder-me magoava-me a mim. O avô entendia. Peço que tente entender também. Enviou e esperou. A resposta demorou 3 dias, uma mensagem curta. Rezo por ti todos os dias. Não era rejeição total, mas também não era aceitação. A universidade onde Sofia lecionava começou a sentir o rumor. Um colega conservador evitou-a no corredor. Uma aluna aproximou-se discretamente. Professora, eu também sou como a senhora. Obrigada por ser corajosa. Pequenos sinais de que o mundo lá fora não era só hostil. Mas em casa, o pai marcou uma reunião com o bispo local. Vamos resolver isto com oração e diálogo, disse ele. Sofia aceitou ir, não por fé cega, mas por respeito. O bispo foi bondoso, a igreja acolhe todos os filhos de Deus. Mas o caminho do casamento é o da cruz. Sofia respondeu, a minha cruz é viver com verdade, excelência. O diálogo foi respeitoso, mas não mudou nada. Ao sair, o pai abraçou-a pela primeira vez em semanas. Eu não te entendo, filha. Mas não te vou abandonar. Foi o primeiro raio de esperança. Contudo, o tio António não desistia. Convocou uma assembleia dos acionistas da empresa familiar. Se Sofia não alinhar, propõe limitar a herança. A votação foi apertada. Sofia perdeu o direito a certos imóveis, mas manteve a cota dos vinhedos. A decisão doía, mas ela aceitou. É o preço da minha escolha, disse a Ana nessa noite. Elas cozinharam juntas, riram de coisas pequenas, e pela primeira vez Sofia sentiu que o amor valia o custo. Mas a mãe ainda não falava com ela diretamente. A distância emocional era o preço mais alto. O outono chegou ao Douro com chuvas finas e vindimas intensas. Sofia decidiu ir ajudar nos vinhedos, não por obrigação, mas para mostrar que ainda pertencia àquele mundo. O pai recebeu-a com um aceno silencioso. Trabalharam lado a lado, podando videiras, sem falar do essencial. No terceiro dia, durante o almoço na adega antiga, o pai finalmente abriu o coração. Eu cresci a acreditar que o dever era tudo. O teu avô também. Mas vê-lo na carta. Ele mudou no fim. Talvez eu precise mudar também. Sofia sentiu lágrimas quentes. Pai, eu não quero destruir nada. Só quero ser eu. Ele assentiu, mas acrescentou, a tua mãe ainda sofre. Dá-lhe tempo. Foi um passo pequeno, mas real. Ana veio visitá-la no fim de semana. Caminharam entre as vinhas douradas. Aqui é lindo, disse Ana. Mas sinto que não pertenço. Sofia apertou-lhe a mão, tu pertences a mim. O resto vamos construir. Nessa noite, na casa de hóspedes, conversaram até tarde sobre o futuro. Ana queria adotar uma criança um dia, Sofia sonhava com uma vida mais simples longe da pressão familiar. Mas ambos sabiam que a família grande ainda tinha poder. O tio António enviou uma carta formal, reconsidera antes que seja tarde. Sofia respondeu com outra carta, eu já escolhi. Respeito a tua posição, mas não vou voltar atrás. De regresso a Lisboa, uma crise surgiu. Dona Isabel teve uma crise de ansiedade forte e foi hospitalizada. O médico disse que o stress emocional era o gatilho. Sofia correu para o hospital. Sentada ao lado da cama, segurou a mão da mãe. Mãe, perdoa-me. Dona Isabel abriu os olhos. Eu não te odeio, filha. Só não sei como viver com isto. Conversaram pela primeira vez sem barreiras. A mãe falou do medo de perder o respeito da comunidade, do que diriam na missa dominical. Sofia explicou o seu amor sem vergonha. Não houve acordo total, mas houve compreensão mútua. Eu vou tentar, prometeu a mãe. Foi um alívio enorme. Contudo, o preço continuava a subir.
Um primo próximo, herdeiro de outra rama, processou a família para contestar a cláusula do testamento, alegando incapacidade mental do avô. A batalha jurídica começou. Sofia contratou um advogado próprio. Nas audiências, ouviu argumentos que a pintavam como influência destrutiva. Ana segurava-lhe a mão nos corredores do tribunal. Isto é injusto, dizia. Sofia respondia, mas é real. E eu assumo. O juiz adiou a decisão, mas o stress afetava todos. O pai envelheceu visivelmente. O tio António, apesar da dureza, visitou Sofia em privado. Eu não te odeio. Só tenho medo do que vem depois. Ninguém era monstro, todos carregavam medos legítimos. No Natal, a família reuniu-se em Sintra pela primeira vez desde o funeral. A mesa estava tensa, mas Sofia trouxe Ana. Não foi convidada oficialmente, mas também não foi proibida. A mãe colocou um prato extra. O jantar correu com conversas superficiais sobre vinho e política. No fim, o pai levantou o copo, à família, seja como for. Foi o primeiro brinde inclusivo. Ana sentiu-se menos estranha. Depois da ceia, Sofia e a mãe caminharam no jardim. Eu ainda rezo por ti, disse Dona Isabel. Mas também rezo para aceitar. Sofia abraçou-a, isso já é muito, mãe. O ano terminou com esperança frágil, mas real. Porém, a primavera trouxe nova prova. Ana recebeu uma oferta de emprego em Coimbra, longe de Lisboa. É uma promoção, disse ela. Mas significa distância. Sofia sentiu pânico. Não podemos separar-nos agora. Discutiram horas. Ana argumentou que precisava de independência, Sofia temia perder o apoio emocional. Foi a primeira grande crise do casal. Talvez o amor exija sacrifícios dos dois, disse Ana. Sofia concordou, mas doeu. Decidiram tentar à distância temporariamente. A separação física testou tudo o que tinham construído. Os meses de separação foram duros. Sofia mergulhou no trabalho na universidade e na gestão da sua cota dos vinhedos. Ana enviava mensagens diárias, mas as chamadas de vídeo não substituíam o toque. A família notou a mudança e o tio António aproveitou. Vês? Até a tua parceira te abandona. Sofia defendeu, ela não me abandonou. Estamos a crescer. Mas no fundo duvidava. Uma noite, sozinha no apartamento, chorou pela primeira vez em meses. O peso das escolhas acumulava. O processo judicial avançou. O juiz decidiu a favor da cláusula do avô, reconhecendo a sua validade. A família perdeu a ação contra Sofia. O tio António aceitou a derrota com dignidade. O tribunal falou. Agora respeitamos. Foi um alívio jurídico, mas a ferida emocional permanecia. O pai convidou Sofia para uma viagem ao Douro, só os dois. Durante o passeio de barco no rio, ele confessou: eu estava errado em pressionar-te tanto. O avô tinha razão. A felicidade importa. Sofia sentiu o nó desfazer-se. Obrigada, pai. Regressaram mais próximos. Ana voltou para Lisboa num fim de semana surpresa. O reencontro foi intenso, cheio de lágrimas e risos. Eu não aguento mais longe, disse ela. Decidiram que Ana recusaria a promoção. Juntas, alugaram uma casa maior em Sintra, perto da família, mas independente. A mãe visitou-as pela primeira vez. Trouxe um bolo caseiro e uma Bíblia pequena. Não é aprovação total, disse ela. Mas é um começo. Sentaram-se as três no jardim. A conversa foi cautelosa, mas honesta. Dona Isabel perguntou a Ana sobre a sua vida. Ana respondeu com respeito. Foi o primeiro passo real de integração. Contudo, novos desafios surgiram. Um artigo num jornal conservador mencionou o caso Albuquerque, sem nomes, mas todos reconheceram. A comunidade local sussurrava.
Sofia perdeu 2 alunos particulares por causa disso. Ana enfrentou olhares estranhos na escola. Isto é o preço, disse Sofia. Mas eu não me arrependo. Elas começaram a frequentar um grupo de apoio LGBT católico em Lisboa, onde ouviram histórias semelhantes. Lá, Sofia percebeu que não estava sozinha. O diálogo com a fé continuava. Deus vê o coração, repetia o orientador. A família organizou uma festa de aniversário para o pai. Sofia e Ana foram convidadas. O tio António brindou à saúde de todos, independentemente das escolhas. Foi um gesto pequeno, mas significativo. A mãe dançou com Sofia pela primeira vez em anos. No fim da noite, Ana e Sofia voltaram para casa de mãos dadas. Estamos a construir algo novo, disse Ana. Sofia concordou. Mas o caminho ainda tinha espinhos. Um ano depois do funeral, Sofia e Ana organizaram uma pequena cerimónia privada no jardim da nova casa. Não era casamento legal, mas um compromisso perante amigos próximos e alguns familiares que aceitaram vir. A mãe apareceu, o pai também. O tio António enviou um presente, mas não veio. Foi um dia simples, com flores silvestres e vinho do Douro. Sofia sentiu paz pela primeira vez. Eu escolhi isto, disse ela a Ana durante a troca de promessas. E assumo todas as consequências. A empresa familiar estabilizou. Sofia assumiu mais responsabilidades nos vinhedos, provando que o amor não a tornava menos competente. O pai orgulhava-se abertamente. Dona Isabel começou a falar de Ana como a amiga especial da Sofia. Não era perfeito, mas era progresso. O processo de aceitação era lento, cheio de recaídas, mas genuíno. Sofia visitava o túmulo do avô regularmente. Obrigada pela carta, sussurrava. Sentia que ele sorria lá de cima. Porém, a vida trouxe outra perda. O tio António adoeceu gravemente. No hospital, chamou Sofia. Eu fui duro contigo, confessou ele. Mas era medo. Agora vejo que o amor é maior. Sofia perdoou. A família reuniu-se novamente, desta vez unida pela fragilidade. A doença do tio mostrou que as diferenças não eram maiores que o sangue. Ana ajudou na recuperação, ganhando respeito silencioso. Sofia terminou o doutoramento e publicou um livro sobre identidade e fé em Portugal. O texto gerou debate nacional, mas também cartas de apoio. Ela e Ana adotaram um cão, símbolo da vida comum que construíam. As discussões com a mãe tornaram-se mais abertas. Eu ainda não entendo tudo, dizia Dona Isabel, mas vejo que estás feliz. Isso bastava. O conflito interno de Sofia evoluiu. Ela já não via a escolha como vitória ou derrota, mas como responsabilidade assumida. Perder a parte da herança, parte do respeito social, mas ganhar autenticidade. Ana era o seu porto. Juntas, enfrentavam o mundo. 5 anos após aquele funeral marcante, a família Albuquerque reuniu-se novamente em Sintra para celebrar o aniversário do patriarca falecido. A mesa estava cheia, pais, tios, primos, e agora Ana sentada ao lado de Sofia como parte oficial. O vinho correu, as histórias foram contadas. O pai levantou o copo, ao avô, que nos ensinou que o amor tem muitas formas. Todos beberam, até o tio António, já recuperado. Dona Isabel abraçou Ana, bem-vinda à família, de verdade. Não era unânime, mas era suficiente. Sofia olhou em volta e sentiu o peso e a leveza ao mesmo tempo. Tinha perdido ilusões, herança parcial, paz temporária. Mas ganhar uma vida verdadeira, um amor sólido e uma família que, apesar de tudo, escolheu não expulsar. Ana apertou-lhe a mão por baixo da mesa. No jardim, mais tarde, as duas caminharam sob as estrelas. Valeu a pena, disse Sofia. Ana respondeu, sempre vale. A vida continuou com altos e baixos. Novos debates surgiram quando a sociedade portuguesa evoluiu e a família teve de se posicionar publicamente. Mas Sofia já não fugia.
Aceitara que nenhuma escolha é perfeita, que o certo e o errado se misturam no coração humano. O avô, na sua carta, tinha razão, o legado é a coragem de viver. Hoje, olhando para trás, Sofia pergunta-se: será que o amor verdadeiro justifica todas as perdas, ou será que algumas tradições merecem ser preservadas mesmo que custem felicidade individual? E tu, leitor, o que achas?